Olá pessoal do curso Cinema e Educação, tudo bem? Professor João Rafael. Neste vídeo, neste tutorial, nós vamos falar um pouquinho sobre captação de imagem e som. Este tutorial vai ser dividido em duas grandes partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de captação de imagens. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a captação de áudio. A gente sabe que a gente tem acesso no nosso dia a dia da escola, na nossa casa, no nosso bairro, a ferramenta hoje mais acessível para captação de imagem, que está o tempo inteiro a nossa possibilidade, é o celular. Então, basicamente, eu vou falar de um instrumento que é o instrumento que você tem, colega professor, que os nossos estudantes têm. Como é que a gente pode tirar um bom proveito de uma ferramenta como essa para fazer os nossos filmes e fazer os nossos filmes com nossos estudantes. Tudo que eu vou trazer aqui não são verdades absolutas, não são regras, são alguns elementos da linguagem experimentados historicamente, mas que eles podem sim ser repensados, alterados, à sua maneira, ao seu jeito. Lembrando que a gente tem sempre que pensar e dizer que não há nada, não há o certo, não há o errado no audiovisual. Há aquilo que tem a ver com aquilo que te intenciona a fazer. É isso que tem que ser pensado, não é? Então vamos lá. Olha só pessoal, isso aqui seria o grande plano geral, ou seja, mostrando onde toda essa história vai ser contada, vai ser gravada, qual é o ambiente e tudo. Então geralmente vocês vão ver muito, isso é muito comum nos filmes, os filmes começarem com esses planos mais abertos, mostrando para você onde é que está se passando aquela história. Esse plano aqui, ó, você já vê que ele já me situa um pouco mais fechado no quadro, você já consegue ver as minhas expressões, eu estou aparecendo basicamente de corpo inteiro. É um contexto de você já mostrar o personagem um pouco mais aproximado, mas ainda apresentando já uma ideia de contexto. Esse aqui talvez é um dos planos mais utilizados na gravação audiovisual, que é o plano médio. Você já mostra o personagem, né? Basicamente ele corta aqui mais ou menos aqui na altura da cintura, e você tem um pouco de teto aqui, e basicamente você mostra o personagem e o espectador já tem ideia, alguma ideia do quem é essa pessoa, de como é que é o comportamento dela e como é que ela é fisicamente, já é um pouco mais detalhado. E é um plano muito, talvez dos mais utilizados no audiovisual, e ele tem essa intenção de mostrar já quem, né, naquela tríade importante que a gente tem que pensar. Onde, que é o plano geral, vai mostrar quem é essa pessoa, e agora nós vamos partir para o que está acontecendo. Então esse plano, conjugado e casado com a montagem, que vocês inclusive já fizeram lá na parte da montagem, essa justa posição desses planos é que vai, de alguma maneira, sugerir significados para os espectadores. Então esse aqui é o plano médio. Esse aqui é o primeiro plano, vamos dizer assim, o primeiro plano. É o plano onde você já vai pegar as expressões dos personagens, do seu objeto, né, de quem está se contando a história, né? São utilizados para, de alguma maneira, sugerir para o espectador a questão interior daquele personagem, né? Como é que ele está, quais são as nuances do que está se passando com ele. Então são planos que sugerem muito uma emoção para quem está vendo, né? É muito comum, por exemplo, vocês assistirem programas de televisão e eles usam esse recurso, que é um recurso assim bastante explorado, quando vão contando a história de uma pessoa e a pessoa vai começando a entrar numa coisa emocional, e se emocionar, eles acabam fechando nesse plano, né? Nesse plano mais, que seria o primeiro plano. Então esse aqui é o primeiro plano para mostrar o personagem no seu interior, né? Quer dizer, naquilo que está acontecendo com ele, porque você consegue ver a partir do olhar dele, né? Entendendo que o audiovisual, mais do que o que eu digo enquanto personagem, é o meu olhar, é o que a minha expressão como um todo comunica para o espectador. Que é o primeiríssimo plano. É um plano de sugestão de profunda interioridade do personagem. Geralmente é um plano utilizado quando há uma criação de tensão, de diálogo entre duas pessoas e você foca no olhar para saber exatamente o que está, as filigramas das emoções que estão se passando entre os dois personagens. Então, por exemplo, às vezes tem algumas sutilezas do audiovisual. Se você deixar só para o plano aberto, aquele plano geral, ou mesmo o plano médio, você não vai sugerir para o espectador
emoção do que se passa com os personagens. Então é nessa variação e nesse momento aqui é que você vai poder indicar para o espectador qual é o interior daquele personagem e como é que está se dando aquela relação, né, com o outro. Ó, esse aqui é um plano detalhe. Então, por exemplo, de uma ação em que você quer mostrar um detalhe. Peguei aqui um celular. Esse plano pode mesclar com o olhar, enfim, é um plano detalhe para situar uma ação específica do personagem. Um dos movimentos mais conhecidos é o movimento de pan, que é esse aqui lateral. A câmera vai fazendo no mesmo eixo, ela gira no mesmo eixo. É um movimento que a gente chama de tilt. Ó, tá na árvore e vai descendo, que é bastante comum. E tem ele ao contrário, né? Você saindo do final. Tem um movimento que é muito comum que é quando a câmera também caminha junto com o personagem. Agora, para que se mantenha maior estabilidade, geralmente no cinema mesmo, nos filmes e papapá, eles usam um carrinho mesmo, onde a câmera vai ali em cima desse carrinho e vai acompanhando no trilho o personagem. Então aqui a gente vai fazer, por exemplo, ele caminhando, você vai ver que vai dar aquela tremida. Na escola, um bom recurso, por exemplo, tem um skate, o estudante que tem um skate, coloca ele ali no skate, fixa o celular na mão e ele vai acompanhando, o outro vai empurrando e aquilo vai acompanhando com mais estabilidade. Ou carrinho de compra, que pega uma parte da escola que tem um piso bem lisinho e vai fazendo aquele movimento. Então o que seria esse movimento? É o movimento que a gente chama de traveling, vai acompanhando, a câmera viaja, vai junto com o personagem. Olha só, e o que acontece? É sempre importante, quando você pensar no traveling, esse espaço que eu deixo aqui sempre ser maior, o quadro nunca ser esse, ó, o quadro ser sempre para cá, você sobrar para o lado para onde você está indo. Da câmera quando ela está na mão, ou seja, ela está num ambiente que ele existe um pouco mais de instabilidade. Isso no cinema foi muito utilizado também como processo de linguagem. Quando vocês assistem, por exemplo, Cidade de Deus, tem um tempo inteiro, existe uma certa estabilidade, mas a câmera está na mão. Né? Então, quer dizer, ela assume também um papel de linguagem, né? Transforma a questão da ação, da cena, numa coisa até um pouco caótica, assim, né? A própria movimentação da câmera sugere para o espectador uma emoção, né? Ou seja, uma tensão. Então isso pode ser pensado também no filme que vocês forem fazer com os estudantes, essa coisa toda, né? Olha só isso aqui, ó, movimento circular que vai acompanhando, a câmera roda e o personagem está no meio. Enfim, as variações são enormes, são possíveis. Sempre, repito, vai depender daquilo que você quer para o teu filme, para o filme do que os meninos querem fazer. E você vai mediar esse processo. Pessoal, repare lá aquela porta lá da nossa sala 53, onde a gente tem as nossas aulas. Um recurso que é muito utilizado quando a pessoa começa a filmar é o tal do zoom in ou zoom out, usar muito zoom. Então olha só isso aqui, ó. Opa, fez um zoom e foi para lá. Filme de faroeste é muito comum isso. Ó. Isso aqui é um elemento que você tem que tomar bastante cuidado, porque senão pode virar um vício, né? Você quer mostrar a pessoa, você faz um zoom. É melhor que você se aproxime com ela com o celular e tal, entendeu? Perceba a sensação que essa angulação de câmera sugere para quem está vendo, né? É como se você aumentasse o personagem, como se ele fosse imbuído de poder e de ser como se fosse o dono daquela situação, né? Autoridade, digamos assim. É uma tradução que é muito conhecida desse plano, é o contra-plongé. Agora nós vamos fazer o contrário dele, que é a diminuição do personagem, a diminuição da pessoa. Vamos fazer o inverso agora. Qual é a sensação que você sugere para quem está vendo nessa angulação de câmera? A diminuição do objeto, do personagem, né? Quer dizer, uma certa subserviência, uma ideia de ser menor mesmo, né? Quer dizer, está sempre voltado para uma coisa que é maior, que é o inverso do outro plano. Então, por exemplo, sugerir uma montagem, uma filmagem em que você trabalha com esse plano para trabalhar a ideia do personagem naquela ação, que é o personagem que é submisso, que tá subjugado, que está oprimido num plano como esse,
Percebe como você vai reforçar na sua linguagem, na escolha do plano que você vai fazer, reforçar essa comunicação com o espectador. Agora, lembrando que tudo isso que nós estamos falando, essas regras e tudo, ela vai depender do que você quer. Você não precisa seguir isso exatamente, mas é só para você entender como é que esses elementos na construção do filme podem potencializar muito a comunicação dele, entende? Olha só, isso aqui eu queria falar com vocês o seguinte, a questão da intensidade luminosa entrando na imagem. E a referência que a gente trabalha é que a gente está trabalhando numa ambiência, vamos dizer assim, que é um externa, né? Que a gente tem aqui o acesso da luz, a entrada de luz do sol, mas ao mesmo tempo a gente tem um teto aqui que tem sombra e tem toda essa variação. Qual o espaço da escola? O espaço da escola vai ser exatamente mais ou menos esse. Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui? A lente está me pegando daí para cá. Se a luz estivesse saindo daí, desse mesmo espaço, eu estaria iluminado aqui, né, e gerando uma sombra, provavelmente lá para trás, alguma coisa do tipo. Só que o que acontece nessa situação? O sol está atrás aqui de mim. O sol estando atrás, essa imagem sendo captada daí, eu fico mais escurecido na imagem, né? Você percebe que tem mais sombra, eu tô mais escuro para você que está aparecendo aí, do que se eu estivesse em outro ambiente. Quer ver? Eu vou fazer uma movimentação, eu vou pedir para o Xande fazer a movimentação, vocês vai ver que vai mudar completamente essa relação da luminosidade comigo. Olha só como é que vai mudando, ó. Percebe, ó? O sol agora está no outro lugar e o sol tá no meu oposto e está de alguma maneira favorecendo a minha iluminação. Então é uma coisa que é importante você pensar na hora que você for filmar o seu filme e filmar isso e mediar isso junto aos estudantes também. Pensar onde está a luz, como é que vai ser. Agora, uma questão sempre importante. Às vezes, filmar daquela maneira, com o sol atrás, se for da intenção do filme, está tudo certo. A gente pode pegar, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, que o Fernando Meirelles dirigiu a partir da obra do Zé Saramago. Ele precisava de uma sobreexposição de luz para o filme que ele queria fazer. Então, está dentro da proposta dele. Agora tem que pensar se a proposta dos estudantes passa por essa sobreposição de luz ou não no filme que eles querem fazer. E o seu também, claro. Olha aí, pessoal, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Todos os celulares têm essa grade aí que vocês vão poder colocar no celular de vocês, que é o que a gente pode trabalhar com a regra dos terços, dos 3 terços, dos terços, que é essa ideia que foi já estudada a partir da questão da composição do quadro, de você sempre oferecer um espaço de respiro, né? Vamos dizer assim, existe a possibilidade sim de você deixar o personagem no meio da imagem, claro, no quadro e tal, mas é sempre interessante você pensar de deixar um espaço ou à direita dele, ou espaço para cá, ou espaço para cá, como é o caso que está aqui. Vocês vão estar vendo que na regra dos terços eu estou bem inserido, acho que o meu rosto está inserido aqui bem essa parte do meu corpo está inserido bem nessa linha dos terços aqui, e aqui está sobrando um maior espaço, um respiro maior de espaço, né? E geralmente o meu corpo, o espaço do meu corpo está para cá, ou seja, o espaço onde eu posso me relacionar aqui, por exemplo, com um outro personagem, eu estaria olhando para o lado de cá. O meu corpo está virado para cá. Se o meu corpo está virado para cá, é esse lugar aqui onde eu tenho que deixar mais espaço, né? Vocês percebem também que aqui é uma outra coisa importante. Eu não estou filmado com uma parede colada atrás de mim. Existe um espaço, o que a gente chama de uma profundidade de campo. Vocês vão ver os banquinhos lá atrás, árvores, né? É sempre bom pensar que você não é legal você filmar os personagens deixando um espaço de fundo para eles, né? O que a gente chama de profundidade de campo, tá certo? Olha isso aqui, por exemplo, num filme deliberadamente, intencionalmente de ficção, onde você, de alguma maneira, quer sugerir uma ideia de uma história que está sendo contada sem desvelar os meios pelas quais essa história está sendo contada. Ou seja, você está contando uma historinha e você quer, de alguma maneira, fazer com que o espectador mergulhe naquela história, entre naquela história, onde haja um processo que no cinema a gente chama de um certo ilusório, né? Olha isso aqui, ó. Então, para um filme ficcional, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque olha só, tá filmando atrás de uma janela onde aparece, inclusive, o meu colega ali filmando, aparece toda a equipe. Isso num filme ficcional, então tem que pensar nisso. Agora,
Se a ideia do filme for um filme que de fato queira revelar, não tem essa preocupação em que a equipe vai aparecer na filmagem, às vezes vai entrar um cabo, vai entrar um fio, né? Então, num filme ficcional, por exemplo, isso aqui não daria certo, porque como é que eu vou fazer um filme de ficção em que o espectador vai ver exatamente o negocinho do lapela? Eu vou ter que disfarçar isso, mas eu vou falar isso na captação de imagem depois, de som depois. Mas isso aqui, se você for fazer um doc, por exemplo, aparecer a equipe, aparecer o cabo, dependendo do filme que você está fazendo, tá tudo certo. Agora, num filme intencionalmente de ficção, tem que pensar nisso. Aqui, pessoal, olha só, isso aqui é um estabilizador, né, que você pode colocar o celular ali. Inclusive, tem aquele ali para você gravar uma ring light para você, se o ambiente é muito escuro, você ligar e tudo. E isso aqui é para você estabilizar a imagem, é uma espécie de tripé junto com luz, né? Que é importante também para você trabalhar na ideia da estabilidade da imagem. Outro processo que você pode trabalhar com o celular na mão é usar esse tripézinho, que ele pode ficar fixo ou ele pode ficar na sua mão. Tá vendo aqui, ó? E ele pode ficar fixo no chão também. Olha lá. Estabilidade da imagem e um plano com ele fixado no chão. Um dos lugares mais profícuos de produção de ruído que a gente possa conhecer é a escola, não é verdade? Então, algumas coisas podem contribuir muito com o filme no que diz respeito à captação do áudio. Veja, se você estiver fazendo um filme em que você está fazendo uma entrevista, você está fazendo uma captação de áudio em que o personagem está distante, um elemento que pode ajudar muito é esse rapazinho aqui, que é esse, inclusive, que eu estou usando aqui, ó. Olha só, que é o boia. Ele tem um fio aqui de 6 metros, que dá uma distância grande, e ele confere uma melhor qualidade de áudio, seja na entrevista, seja naquele material que você estiver captando. Só para vocês terem uma ideia, eu vou tirar aqui, para vocês verem a diferença do áudio, como é que vai ficar. Olha só isso aí, percebe como é que agora está diferente ali, ó? Eu não vou nem me afastar, vou ficar do mesmo, mas perceba a diferença que há entre o áudio que estava sendo captado quando o microfone estava conectado e agora. A qualidade, porque esses microfones do celular, às vezes eles pegam mais aberto, e o microfone desse boia, e tem outros, viu? Tem incríveis outros. Um microfone desse, eu acho que é 80 ou 100 reais no Mercado Livre. A escola pode adquirir, enfim, você se quiser ter para você. Tem outros também, você pode comprar lá na Feira dos Importados. Tem uns, inclusive, que são com Bluetooth, que você pluga ele e ele é sem fio. A pessoa pode ficar sem fio distante gravando, que é bem interessante também. Vamos voltar aqui com ele. Espero que tenha melhorado o áudio agora, hein? Agora ele voltou aí pra cá. Percebe a diferença? Então é um elemento importante. Tá, mas João, e o elemento do barulho que tem na escola? Como é que eu posso pensar com meus estudantes? Exatamente, você tem que pensar com seus estudantes, pensar um planejamento de fazer uma gravação que tem que sim, se eu estou numa escola, o barulho de fundo é preciso que seja um barulho orgânico de uma escola. Eu não posso estar numa escola com absoluto silêncio, porque não vai ser verossímil para o espectador. Como é que ele vai acreditar naquela história que você está contando se não tem aquele barulho de uma sala de aula lá no fundo, uma pessoa passando no corredor? É legal que tenha, só que, obviamente, esse barulho precisa que esteja de fundo. Então, por isso que esses microfones, no caso da entrevista, são importantes. E no caso do filme de ficção, João, que não pode aparecer o lapela, não é legal aparecer fio, o que você sugere, João? Eu sugiro que você utilize um outro celular. Quer ver, Xandinho? Vamos filmar aqui com o celular. Olha aqui, ó, o Xandinho tá me filmando aqui com esse celular. Esse celular aqui, ó, vocês podem plugar aqui e utilizar um outro celular mais próximo da pessoa para fazer a captação de áudio. Pelo menos vai ficar bastante melhor, ainda mais se você utilizar uma ferramenta que é aqueles fonezinhos de ouvido. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um tutorial que eu fiz sobre você transformar aquele fone de ouvido num microfonezinho de lapela, que você pode, pelo menos ele está próximo de você. Você pode estar segurando o celular aqui perto, por exemplo, perto de você, e está captando o som aqui e ele não está aparecendo no quadro. Então quando está tendo o diálogo de dois personagens, então é legal que tenha o celular que está captando a imagem e o celular para cada um, para captar o áudio de cada um. E lá na edição que vocês já aprenderam a fazer com o CapCut, vocês vão juntar tudo isso com uma melhor qualidade de áudio de cada um dos dois atores. Entendeu? São elementos importantes a serem pensados. Uma coisa que é importante pensar, né, gente?
quando vai pensar num roteiro para uma história, né? Lembra quando a gente estava falando ali dos planos, o plano mais fechado, que é o primeiro plano, o close? Às vezes a história a ser contada não precisa ser só de diálogo, não. Porque você está sempre dependendo dessa captação de diálogo. Você pode contar uma história só por imagens e planos, e as expressões dos atores, e a relação para onde eles olham. E aí você inserir um outro som que não seja só o som ambiente. Então você pode pensar nisso, inclusive, quando vai mediar o filme com os seus estudantes. Então é isso aí, pessoal. Acho que esse era o vídeo. Eu peço que você assista, que você volte nos detalhes, para que você possa avançar cada vez mais nesse processo de captação de imagem e som. Um abraço e até a próxima.